Olá, saudações a todos e todas. O Diálogos da EJA está on. Eu sou Daniel de Oliveira, professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. Hoje, no quarto episódio do Diálogos da EJA, nós vamos conversar sobre o tema territórios, corpos, sujeitos, modos diversos de existir, de resistir e de reexistir. Para conversarmos sobre o tema de hoje, seja bem-vinda a professora Rosa Malena Carvalho, professora do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Como vai, professora Rosa? Tudo bem? Olá, Daniel. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo programa e por colocar a EJA, como você falou, on. Rosa, isso é maravilhoso, né? Estar on, estar conversando com os professores, isso é fantástico, né? Tem sido uma experiência excelente. Muito obrigado por ter você aqui conosco. E eu chamo e também dou as boas-vindas à professora Luciana Volman, que é professora na Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, no Centro Municipal de Referência à Educação de Jovens e Adultos, o CREJA, e que atua na equipe de educação continuada e educação para o mundo do trabalho. Como vai, professora Luciana? Olá, Daniel, professora Rosa, um prazer estar aqui compartilhando esse papo com você. Gostaria de agradecer a Geja, que eu estive recentemente, inclusive, integrando a equipe, tendo a oportunidade de trocar, de dialogar, de aprender muito. E gostaria também de parabenizar a Geja por estar pautando coisas importantes aí para a educação de jovens e adultos e estar fazendo essa formação, essas mesas de diálogo tão importantes para a EJA da nossa cidade. Luciana, é igualmente um prazer receber você. Muito obrigado também. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar o seguinte: vocês acreditam que vivemos ainda hoje uma herança colonizadora da nossa forma de existir e que se reinventa constantemente, ou seja, esses modos, né, de colonizar eles vão se reinventando, eu acredito, né? Vocês pensam também dessa forma? E o que você quer dizer com colonização dos corpos e dos territórios? Como é que isso fica perceptível para vocês? Vocês Eu podem decidir começo? quem começa, tá? Sem... Sim, eu acho que essa é uma discussão bastante pertinente, né? É uma discussão que vem ganhando espaço aí, sobretudo com o movimento indígena, o movimento feminista, vem procurando pensar esse corpo-território, né? Como esse corpo ele está imerso, né? Esse corpo ele não é, enfim, não tem como a gente pensar esse corpo como uma coletividade apenas, né? Porque esses corpos eles estão cindidos por questões de gênero, questões de raça, questões de classe, e esses corpos eles estão dentro da escola, né? E eu acho importante, estão dentro da escola através dos nossos alunos e através dos professores, né? Esses corpos que estão imersos a essas desigualdades, que estão pautados nessa perspectiva colonizadora, né, branca, heterossexual, masculina. Em que medida nós, professores, e eu falo muito da minha prática, né, acabamos reproduzindo essa lógica colonizadora, né, não trazendo esses corpos para o diálogo, não trazendo esses corpos territórios, né, os seus territórios, as suas vivências, para dentro da sala de aula, né? Acho que é mais ou menos isso. Conversar um pouco com a professora Rosa aí para desenvolver melhor essa. Certamente. Você falou de trazer o corpo para o diálogo, né? Como é que acontece isso, Rosa? Então, acho que a pergunta, né, é uma pergunta importantíssima nesse ano que a gente está vivendo a maior pandemia sanitária da nossa história, né? E como é que o nosso
desde o governo federal vem tratando a questão, né? Então, a questão da quem tem o direito à vida, né? Quais são os corpos que estão sendo mais atingidos com a questão da pandemia, dialoga diretamente com a pergunta que o Daniel nos fez, a primeira pergunta em relação à colonização desses corpos, né? Essa nova domesticação, essa nova forma de preterir alguns e algumas em relação ao direito à vida. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente lamenta ter, em pleno início de novembro de 2021, quase 607 mil vidas, biografias, histórias perdidas para a Covid, num contexto que nós poderíamos tê-las protegido, né? E valorizado essas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente faz essa ressalva, coloca essa necessidade de discutirmos essas questões, ao mesmo tempo nós estamos aqui num centenário, né? No ano que comemoramos o centenário de Paulo Freire, e os episódios anteriores, inclusive, abordaram, né, esse legado freiriano, então convido vocês também a verem os episódios anteriores, né? Então, Paulo Freire também nos convoca a pensar, né, essa transcendência, né, e essa também insurgência, né? Então, essa colonização dos corpos, que é a tensão nossa histórica de questionar isso, né, essa obviedade. E estar com, e na educação de jovens e adultos é isso, né? São os corpos historicamente colonizados, historicamente oprimidos, como a professora Luciana falou, dando alguns exemplos de características e de grupos sociais que revelam um tipo de corporeidade. E aí, para falar da corporeidade, pensando um pouco na segunda questão que o Daniel nos coloca, é para falar desse corpo que é produto e produtor de história, né? Não somente numa ordem biológica e fisiológica da vida, como hegemonicamente ainda predomina, né? Está diretamente relacionado com isso. Falar desse corpo sócio-histórico, mas não apenas para identificar, mas para a gente entender as razões históricas dessa produção, da colonização, né, dessa subalternização, e, sem dúvidas, né, para mim, sem dúvidas, eu estou naquele campo que pretende fazer uma intervenção pedagógica e profissional para que esse estado de coisas mude, né? E, nesse sentido, estar com vocês aqui em diálogo é isso, é pensar essas questões e como é que nós, no coletivo, podemos modificá-la, né? Então... Isso, a professora Rosa, Rosa maravilhoso falou... ouvir isso. Desculpa. Não, imagina, Luciana, pode falar. A professora Rosa falou da pandemia, né? A gente vem aí, né, dessa retomada da escola pós-pandemia. Eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre os corpos que tiveram perdas, os corpos que ficaram desempregados, os corpos que sofreram toda sorte de expoliações que foram aprofundadas aí nesse período de pandemia, nesse retorno à escola, né? Eu acho que, assim, talvez muitos dos professores da nossa rede do PEJA talvez tenham feito um movimento de escuta desses alunos no retorno ao ensino presencial. Eu acredito que tenham feito. E eu acho que esses movimentos são movimentos fundamentais para a gente, como está abordado num texto da Ana Angelita, né, Rocha, que é um texto belíssimo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas todos os textos propostos aí na unidade são riquíssimos, mas esse especificamente fala da importância de reconstrução, né? Ela fala de quebrar estruturas, quebrar o currículo, porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa ouvir os nossos alunos, entender as opressões que estão imersas ali, que estão nesses corpos, né? E inclusive nós também, né? Eu acho também que os professores passaram aí por períodos bem complicados aí da pandemia, né? E muitas vezes nós, professores,
invisibilizamos a própria opressão dos nossos corpos também, né? Voltando ao texto da Ana Angelita, que ela fala sobre, enfim, ela teve uma experiência de um aborto na escola, ela traz isso para o texto, e ela traz isso para o texto mostrando como muitas vezes a escola ela se apresenta como reprodutora dessas opressões, né, desse corpo colonizado, como que a gente não propicia espaços, por exemplo, para a professora grávida, a adolescente grávida, a aluna grávida, é como se esses corpos fossem invisibilizados, né, dentro da escola. E eu acho que no pós-pandemia, com tanta espoliação sofrida pelos nossos alunos, eu acredito que proporcionar espaços de diálogo, que esses alunos possam se colocar, eu acho que esse é o caminho para a gente pensar essa reinvenção dessa escola, essa escola opressora que, como eu falei, né, sem perceber, a gente acaba reproduzindo essas opressões que estão nos nossos corpos também. É um caminho bastante profícuo. Eu falo isso assim, né? Enquanto professora do PEJA, eu tive experiências muito, muito gratificantes. Eu creio que os colegas que estão nos ouvindo também, de fazer fóruns, de proporcionar diálogos com os alunos. Essas experiências são potentes e enriquecedoras. Eu acho que ali está o material para as nossas aulas, para a gente repensar o currículo, né? De a gente revolucionar esse currículo. É isso. Eu acho que é isso, Luciana. Eu vou trazer uma questão que vocês duas tocaram, mas antes eu vou aproveitar um outro gancho, né, para poder dizer o seguinte. A Luciana, quando ela se refere à unidade, né, é a unidade 4 de um curso de formação que a gerência de EJA está promovendo, que é o curso de formação continuada para professores da EJA. Está entrando no 4º módulo. E o Diálogos da EJA, ele é um programa que ele vem integrando essa formação. Então, essa formação ela tem uma série de atividades, né, textos para leitura, debates dos textos, né, fórum, chat, tem um webinário, tem o Diálogos da EJA também fazendo parte dessa formação. É um dos elementos. E aí já aproveito também para dizer para aqueles que ainda não entraram nesse módulo, né, que está iniciando com esse 4º, que na verdade esse Diálogos da EJA, né, esse 4º Diálogos da EJA faz parte, né, importante, né, ir até a plataforma da EAD EPF, né, para poder concluir esse módulo também, né. Esse é o 4º e último módulo que a gente tem desse curso, né, que se encerra agora em novembro, né. E pegando aquela outra ponta da conversa que a gente estava fazendo aqui, eu penso que para a gente romper com esses sentidos hegemônicos e opressores, é preciso desnaturalizar também esse mesmo olhar hegemônico que nós temos, né? E vocês foram dando algumas já dicas sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa forma de desnaturalizar esse olhar para o corpo e para o território. Maravilha, Daniel. Acho que essa pergunta sempre foi fundamental, ainda mais no contexto pandêmico, né? Então, nesse retorno progressivo e gradual, né, no contexto que a pandemia não acabou, quando a gente amplia o olhar para não somente, né, nosso território específico, mas para dimensões outras dos estados do nosso Brasil, do nosso continente, né? A gente vai ver que a pandemia ela ainda não acabou, né? A gente está num contexto muito mais interessante do que o ano passado, a gente tem a vacina, né? Que bom, a gente está sabendo o que é que a gente está lidando, enfrentando, mas a gente ainda precisa de muita cautela, né? E nesse retorno progressivo e gradual, né, para as unidades escolares, né, algumas questões elas sempre estiveram postas, né, como essa pergunta que o Daniel nos coloca. Como é que a gente muitas vezes olha para determinadas questões e a gente naturaliza, ou seja, a gente acha que sempre foi assim porque é assim, né? Falando muito sinteticamente, né?
Mas quando a gente olha para uma questão como o corpo, que ele é uma palavra, mas é um conceito também, né? Esse corpo que a gente aprende, né, ao longo da história, né, ao longo da trajetória hegemônica, que é um corpo que a gente nasce, cresce e morre, mas a gente pouco problematiza como a gente o faz, né? Como a gente vive, né? Como a gente, quem são aqueles e aquelas que têm longevidade, né? Ou seja, vivem um tempo maior, né? Têm uma vida longínqua, e quais são aqueles que fenecem, né? Morrem muito cedo pelas suas condições adversas, né? De existência, né? Então, esse é um termo que, inclusive, a Judith Butler, em Corpos que Importam, ela vai fazer uma diferença entre a vulnerabilidade da vida, ou seja, aquela questão que todos nós estamos fadados, né, ao inesperado, porque somos seres vivos, né, e seres também do acaso, podemos escorregar, levar um tombo, mas ela também chama atenção para uma outra palavra, um outro conceito, que é a precariedade da vida. Ou seja, as condições básicas de existência, saneamento, transporte, habitação, inclusive essas condições a nossa Constituição vai dizer que é um direito público subjetivo, essas condições, alguns as têm e outros não. Então, ter ou não ter vai indicar quem tem uma vida precarizada e quem tem uma vida não precarizada. Então, nada que é atribuído ao corpo ele é somente natural, porque ele é fruto das condições históricas. Um exemplo que é banal, inclusive, do nosso cotidiano, né? Nós fazemos algumas questões que todos os seres humanos fazem, como dormir, né? Alimentar, sentar, mas dependendo da cultura e do seu contexto, faremos de determinada maneira. Olharemos para alguns alimentos com certa adversidade, né? Sentaremos de determinada maneira. Os orientais sentam de uma maneira, os ocidentais muitas vezes de outra. Então, esses atributos do corpo, né, da locomoção, do deslocamento, não é só um atributo fisiológico. Isso também impacta na outra questão que o Daniel nos coloca, em relação à ocupação do espaço. Essa ocupação do espaço não é pelo movimento aleatório, não é pelo movimento ele por si só, mas a forma como fazemos, a forma como o habitamos, quais são as condições que aquele tempo e aquele espaço me convocam, né? As condições a lidar, a enfrentar. Né? Por isso, a gente tem aí dois brasileiros maravilhosos, né? Josué de Castro e Milton Santos, que vão pensar como é que o espaço geográfico é um espaço geopolítico, né? Por exemplo. Tem um livro do José de Castro, que é A Geografia da Fome, que ele vai falar sobre isso. Como é que isso é uma construção não natural, mas é uma construção histórica e política. Né? Então, falar do território, falar como é que a gente habita esse território, é falar de uma discussão histórica, política, antropológica, né? E por isso também nos remete à primeira pergunta, né? Quais são as pessoas que estão tendo direito e acesso a essa mobilidade social? Como é que a gente pensa isso, por exemplo, quando a gente organiza as unidades escolares? Como é que a gente pensa a geografia política não somente fazendo contas restritas, número de habitantes e número de unidades escolares daquele bairro, por exemplo, mas como é que muitas vezes um estudante de um determinado lado da rua não pode atravessar para outro lado da rua por uma questão dessa ocupação geográfica, né, dos espaços que tem a ver com as condições de existência e com a forma como se habita, né? Quais são os grupos também que fazem um poder chamado poder paralelo, e o Rio de Janeiro tem muito a pensar sobre isso, né? Como é que esses poderes paralelos são criados e muitas vezes eles indicam quem é que pode atravessar determinadas ruas ou não, né? E muitas vezes as unidades escolares não atendem a todo mundo, porque justamente tem a ver com isso, com essa ocupação do território pelos diversos grupos sociais. Então, falar do território é falar de algo local, mas esse algo local ele sempre dialoga com algo maior, né? Então, uma organização de uma rua dialoga com a organização de um bairro, que dialoga com a organização de uma cidade, de um país, né? De um continente, como é o nosso sul-americano. Né? Então, falar de uma educação territorializada
partir dos seus contextos, né? De que espaço é esse, quais são as urgências e necessidades. E eu acho que essa discussão que está posta nesse episódio já é uma discussão muito potente para a gente pensar perspectivas de mudanças, né? Como muitas unidades escolares vêm realizando, como muitas redes vêm realizando. Eu tiro meu chapéu, né? Parabenizo aos professores e professoras que, com todas as condições adversas, vêm realizando uma belezura de trabalho, como nos ensina a pensar Paulo Freire, né? Então, pensar a educação territorializada é também ir ao encontro desses professores que fazem um trabalho local, na sua unidade, tão bravamente, né? Eu saúdo a todos e todas por isso. Rosa, você trouxe um ponto, né, que é do território, e aí eu já ia fazer uma puxada dessa conversa para trazer a Luciana junto, e você também, né? A Rosa ela traz essa relação entre a organização do espaço geográfico da cidade e essa dominação dos corpos, né? Quem pode, ela traz aí, né, no caso, uma questão de dominação de poderes paralelos, né? Mas há outras formas também desses corpos sofrerem essa dominação, né, imposta por uma forma de organização geográfica do espaço ali, do território, né? Queria que você trouxesse, comentasse mais um pouco sobre isso. Como é que você percebe, de que outras formas você percebe também que essa organização do espaço geográfico vai também impactando nessa forma dos corpos, né, serem dominados, serem concebidos, né, serem ali enquadrados de alguma forma. A fala da professora Rosa me fez lembrar, e eu creio que muitos dos colegas aqui tenham passado por isso também, quando a gente fala a palavra território dentro de uma sala de aula, automaticamente os alunos vêm com narrativas sobre a questão da violência nos seus territórios, sobre a hostilidade do seu território com outro território, violência policial. E eu acho importante a gente, enfim, né? Isso é um material riquíssimo para a aula, né? Obviamente, eu creio que os professores aqui que estão dialogando com a gente tragam isso para a aula, né? E, enfim, toda essa opressão, toda essas clivagens aí que permeiam esses territórios, eles nos permitem também pensar, né, como que a gente pode, para além de trazer isso para a discussão, pensar em alternativas de reterritorializar, para usar um termo aí também muito usado da geografia, esses corpos através de experiências pedagógicas, por exemplo, né? Eu creio que o Daniel tem me feito essa pergunta, porque no nosso diálogo, né, eu trouxe a importância, e eu acho importante falar isso aqui, das visitas, por exemplo, das visitas pedagógicas, né? Que as escolas, o PEJA tem muito essa tradição, proporcionam de levar os seus alunos para espaços culturais, para teatros, para além do aprendizado ali, do conteúdo apresentado. Eu acho que é muito importante proporcionar essas vivências no sentido de que esses alunos, a gente possa discutir com os nossos alunos, por exemplo, essa questão do direito à cidade, né? Esses espaços que muitas vezes, ou fisicamente, são distantes dos seus espaços de moradia, ou simbolicamente parecem fechados para os nossos alunos, para esses corpos, né? Proporcionar esse tipo de vivência que nem sempre é muito bem compreendida. Eu não falo só da equipe gestora, nem dos nossos colegas, que às vezes também, né, existe alguma diferença de opiniões com esse tipo de aula na rua, aula em museus, mas também dos próprios alunos, né? Que a gente possa, para além do aprendizado ali, daqueles espaços, a gente possa trazer essas discussões, né? Pensar
esses corpos para além do seu território. E aí eu estou falando território no sentido do que os alunos geralmente falam mesmo, né? O território físico ali, por mais que tenha outros elementos ali, enfim, simbólicos, tensões ali, eu estou me referindo ao espaço físico. Então, poder proporcionar esse tipo de vivência, eu acho que contribui aí para esse processo de multiterritorialização, né, desses corpos, que eles possam trazer outras vivências e outras experiências e possam, né, se sentir exercitando esse direito à cidade. A gente vive na cidade do Rio de Janeiro, né? Quantos espaços parecem tão fechados, né? E quer dizer, os nossos alunos circularem por esses espaços, eu acho que é uma vivência pedagógica incrível, né? É material de aula, é material de currículo, o currículo ele se constrói ali, né? No nosso fazer-se, por mais que tenha as orientações curriculares, agora a GEJA vem num movimento bem interessante aí, né? De trazer orientações que eu acho que dialogam muito com a EJA, mas esse tipo de vivência, trazer esse tipo de discussões para dentro de sala de aula, desnaturalizando esses lugares, né? Problematizando esses territórios, problematizando esses corpos, trazendo elementos que pressupõem, né, a luta por direitos, a luta pelo direito à cidade, pelo direito à educação, à cultura. Eu acho que todos esses elementos que são trabalhados tanto em sala de aula quanto fora dela possibilitam a resistência ao que comumente esses corpos lhes é imposto, né? Então, eu acho que são elementos para a gente pensar, e eu acho que são movimentos que a gente faz e que eu acho que é importante a gente continuar perseguindo, porque eu acho que enfim, né, faz super parte dessa discussão. Então, dialogando um pouquinho Rosa, a partir... claro. Desculpa. Não, eu ia te chamar justamente para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Fica à vontade. Então, dialogando aí a partir também do que a Luciana traz, né, e concordando com ela, e é um cuidado que a gente tem que ter, porque falar de uma educação territorializada é pensar no currículo ali, que é praticado naquela unidade escolar, e que as questões apresentadas são verdadeiros, como diz Paulo Freire, temas geradores daquele universo local, né, que parte daquele universo, daquela unidade, daquele bairro, daquela cidade, né, para pensar os temas geradores que mobilizem os estudantes, né, a dialogar com aquilo que está sendo conversado por cada elemento curricular, né? Mas, ao mesmo tempo, a preocupação é não ficar somente nisso, ampliar porque o trânsito na cidade ele não é, muitas vezes, favorecido por uma série de coisas. Primeiro, porque nós moramos, né, numa cidade de um tamanho que a locomoção nessa cidade, ela muitas vezes ela é de difícil acesso, ela é custosa de uma certa maneira. Segundo, porque algumas situações que são locais, elas são impregnadas de vários valores, não dá para falar de uma situação sem falar também como ela é vista naquele local. Vamos dar um exemplo concreto, muitas vezes, que a gente vai trabalhar na educação física, o basquete, mas não o basquete que algumas pessoas estão acostumadas, mas vou pegar o basquete de rua, né, que especialmente no Rio de Janeiro, Madureira, né, é um grande conhecido, o bairro de Madureira é muito conhecido por ser o basquete de rua, que é misturado com hip hop, que tem uma gestualidade, que tem uma forma de jogar, que os corpos aparecem de determinadas maneiras, que se vestem de determinadas maneiras, enfim. Esse basquete de rua, quando ele é jogado por essas pessoas e outros espaços da cidade, muitas vezes são olhados com certo receio, né? Porque é uma corporeidade, né? Da sua hegemonia negra, uma corporeidade negra, em que esses jogadores eles se vestem de uma maneira mais
alguns diriam, né, descontraída, né, que as roupas estão mais largas, mais soltas, e o esporte hegemônico, muitas vezes a gente está acostumado a ver com uniforme, muito arrumadinho, né, muito coladinho no corpo, né, uma gestualidade que esse basquete de rua acompanha o hip hop, acompanha a música, acompanha a arte, o grafite, né, e que é um conjunto de elementos que esses elementos eles têm um valor social, um valor hegemônico, e muitas vezes as pessoas, por naturalizarem, pegando a palavra que falamos anteriormente, né, a ideia que falamos anteriormente, por não pensarem a produção histórica daquela prática, as pessoas ficam num determinado olhar e visão. Então, quando a gente rompe, né, alarga a possibilidade de pertencimento a um território mais ampliado, como a professora Luciana falou, e eu tenho um acordo, né? A gente vai dialogar várias questões com esses estudantes, inclusive o pensar que não tem direito, né? Então, um outro exemplo, né? Através de algumas diálogos aí com CREJA, Educação Física, um determinado semestre, ainda antes da pandemia, um grupo de estudantes foi com o professor Oswaldo, da EJA, né, do CREJA, para conhecer o Instituto de Educação Física em Niterói, né? Então, conversamos, planejamos isso, e quando chegaram lá, muitos ainda tinham aquele sentimento de pedir licença, né? Será que aqui eu posso entrar nesse espaço, né? Isso acontece em outros lugares, como foi citado, né? Os museus. Por que parte da população acha que não tem direito ao acesso ao trânsito, né? Então, essa forma de olhar, de deslocar na cidade, ela diz muito, né? Ela diz muito de uma sociedade, das hierarquias que predominam, e por predominarem, aí a gente volta à primeira questão que o Daniel nos coloca, nos coloniza, né? Porque nos faz manter essa lógica hierarquizada, meritocrática, né? Essa lógica que ela não vai ao encontro de uma educação freiriana, por exemplo, que é dialógica, que é dialogar, inclusive, saberes que eu ainda não sei com que os estudantes sabem, aqueles saberes que eles ainda não sabem com aqueles saberes que eu, como professora, naquele momento, naquele contexto, sei. Então, essa relação de uma outra ocupação geográfica, política, cultural desses corpos na cidade, ela convoca a gente a pensar não só uma outra educação, mas uma outra forma de organização social, né? Em que esses corpos tenham sentido, tenham valor, que eles possam transitar, que eles possam se sentir pertencentes e que eles possam, especialmente, usufruir dos conhecimentos socialmente, como também seus, né? Não somente de alguns, né? Então, isso nos convoca a pensar currículo, né? Quais são os saberes que entram ou não entram? E se não entram, por que não entram? E se entram, por que entram, né? Então, acho que cada fala de vocês, e nossa aqui, nos convoca a pensar melhor e desdobrar cada questão, né? Em relação a essa ocupação dos corpos, a construção dos corpos, essa discussão. Falar em corpo não é somente um atributo, uma função do professor, da professora de educação física, porque o corpo, temos um corpo, somos o corpo. Se alguém tem um corpo, é o estudante, né? Somos nós, é cada um de nós. Mas esse corpo que é tão singular, ele é necessariamente coletivo, né? Porque nos formamos nesse coletivo. Então, isso não é uma discussão somente de alguns, é uma discussão nossa, né? E aí precisamos entrar nessa discussão do currículo, né? É verdade. Eu quero propor, então, uma questão aqui curricular e tentar fazer ela em duas etapas. Eu acho que fica interessante. Porque vocês me provocam a pensar, quando vocês falam, sobretudo, dessa ocupação desses espaços, né? A relembrar algumas memórias, né, que eu pude apreciar. Esses estudantes da EJA tendo acesso a esses espaços como centros culturais, como museus, né? E observar como é que os corpos chegam àqueles espaços, como é que eles vão, eu diria, se transformando ali momentaneamente na experimentação daquele espaço, como é que sai, né?
porque inicialmente é uma chegada muito receosa, muito desconfortável, né? Muito desconfiada, até diria eu, porque sempre vem acompanhada dessa pergunta que Rosa falou, né? Mas eu tenho direito a isso aqui, né? Eu posso entrar isso daqui, acessar isso daqui? E conforme eles vão se sentindo pertencentes àquele espaço, né? A experimentação daquele lugar é algo assim primoroso de observar e de estar junto, apreciando e participando junto, né? É pena que nem sempre esses espaços também estão preparados para recebê-los, né? E deixá-los mais à vontade nessa experimentação, né? Às vezes começam a vir também alguns cerceamentos juntos ali, né? Não chega perto, não olha, não toca, não chega, né? Então, tem umas coisas assim que a gente sabe até que às vezes faz sentido, né? Você não vai tocar determinadas obras ali porque tem toda uma questão técnica, né? Uma pintura, por exemplo, e tal, mas acho que tem toda uma forma de abordagem, de educar também dentro disso, né? Que a gente precisa, na verdade, até transcender o espaço escolar nesse sentido. Acho que a gente precisa, inclusive, fazer uma apropriação maior desses espaços para que talvez a gente eduque esses espaços a nos receberem mais, né? E aí possam também nos atender de uma forma, né, mais próxima também, mais acolhedora, né? Eu ia perguntar duas coisas a respeito de currículo, né, fazendo aquelas duas etapas que eu tinha proposto, né? Depois, falar depois do currículo especificamente, mas inicialmente perguntar quais são as maiores tensões que a gente percebe com a nossa experiência, né? Que no caso vocês percebem, né, que vocês identificam dentro da escola, nessa relação sujeito-território, sujeito e corpo, né? Que tensões vocês percebem no universo escolar nesse sentido? Bom, primeiro, pensar aqui um pouco no que você falou a respeito dos museus, né? Você falou dessa questão do não pode tocar aqui, não pode tocar ali, quer dizer, tem um certo sentido, mas não deixa de ser, de reproduzir, né, um pouco essa relação de dominação desses corpos, né? Eu acho que muitas vezes a escola, eu não sei se eu fui clara na minha narrativa anterior, vou tentar ser agora, né? Muitas vezes na escola a gente também não propicia um espaço para acolher esses corpos, né? Para esses corpos trazerem as suas narrativas e ocuparem aquele espaço e trazerem e imprimirem, né, e se imprimirem ali naquele espaço, né? Porque muitas vezes a gente, sem perceber, acaba estando também oprimido por essa relação, né? Os nossos corpos também de professores também estão inscritos ali, né? E por exemplo, eu estou aqui falando e estou lembrando novamente do texto, né, que fala sobre as mães alunas, as mães professoras, como elas são invisibilizadas muitas vezes dentro da escola, né? Por exemplo, quando uma mãe precisa levar o seu filho para a escola, uma mãe professora ou uma mãe aluna, e com aquele corpo daquela criança, ele gera, né, uma situação ou de incômodo, né, de não querer aquele corpo naquele espaço, ou de invisibilidade, finge que não está ali, né? E isso é matéria curricular, né? Você traz a necessidade de uma mãe levar seu filho para a escola, e isso tem que nos pautar, né? Isso tem que seja essa mãe professora, e essa escola não oferece espaço, né, para dialogar essa situação. Então, eu acho que isso é algo que a gente deve pensar na escola, muitas vezes, também como reproduzindo, sem a gente perceber, a gente está imerso, né, nessas relações de opressão. A gente se oprime, a gente reproduz essas opressões e não percebe, né? E não percebe. E a outra questão que você falou, Daniel,
que você salientou, a questão que você trouxe do currículo. Está silenciado, não estou ouvindo. Acho que agora abriu, né? Uhum. Então, eu tava tentando conversar com vocês dentro da escola, né, da escola com a EJA, né, quais são aqueles pontos de tensão maiores que a gente percebe nessa relação sujeito-corpo, sujeito-território, né? Rosa já trouxe até um inicialmente que é bastante importante e às vezes elas não fazem parte das nossas discussões, que é justamente essa mobilidade, né? Territórios que eu não posso acessar por conta de já pertencer a determinado território, não posso atravessar de um lado para outro, né? E ela traz um pouco dessa situação que é imposta, né, de uma dominação de poderes paralelos, né, que isso é bastante importante para a gente pensar quando a gente vai pensar escola, né, quando a gente vai pensar acesso à escola também, né, mas existem vários outros também, né, outras tensões que a gente pode perceber. Eu queria que vocês trouxessem mais um pouco dessas tensões que nos ajudam justamente depois a pensar currículo a partir dessa identificação, né? Então, eu acho que tem inúmeras possibilidades aí, né? Eu acho que tem a questão racial, a questão de gênero, né? A questão de classe. Esses corpos, eles estão ali, né? Imersos nessas questões e, enfim, eu acho que isso aí a gente precisa trazer isso para a sala de aula, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba, né? Qual professor aqui não se sentiu, né? Ali na frente da sala de aula, dando uma aula, e muitas vezes, por mais interessante que seja esse tema, por mais potente que seja esse tema, você não está atingindo ali os alunos, né? Eu acho que é necessário trazer essas questões, né, através da escuta desses alunos e, enfim, cotidianamente, a partir dessa praxis, né, propiciar aí o currículo ele se faz no cotidiano, né? E trazer essas questões são muito potentes, né? Então, compartilhando aí também, né, em torno desse tema colocado nesse bloco, eu começo até pela própria EJA, né, Daniel? Acho que a EJA, né, o sentido e a existência da EJA já faz parte dessa discussão, né? A EJA poder existir nesse contexto, né, porque a gente também trabalha para que, quem sabe, no futuro, né, as condições sociais estejam de outra natureza, mas mesmo assim uma das funções da EJA não deixa de existir, que é a educação permanente, mas a própria EJA é essa tensão entre a regulação e a emancipação e essa questão do direito à educação para aquele que não tem a idade regular obrigatória, né? Quando a gente pensa nessa tensão, e aí eu vou pensar no universo nosso, no nosso cenário brasileiro, não só no município do Rio de Janeiro, e o município do Rio de Janeiro é sempre expressivo, porque é a maior rede pública da América Latina. As unidades com EJA no município do Rio de Janeiro, elas têm o mesmo número de todas as unidades do município de Niterói, por exemplo, né? Isso é só para dar um exemplo numérico, né? Não estou falando no sentido qualitativo, mas no sentido numérico. Então, essa responsabilidade de pautar, de trazer a EJA-ON, como vocês estão fazendo, eu parabenizo a equipe central da EJA, parabenizo a Multirio também e o grupo de formação de professores, né, a Escola Paulo Freire, que está aí vocês estão aí nesse trabalho coletivo, né, que pautar a EJA é dizer que esses corpos, esses sujeitos existem e eles, como cidadãos, né, que são, não somente serão, mas que são, eles têm o direito também a ocupar esse espaço social que são as unidades escolares, né?
Então, acho que essa é uma primeira discussão que você me faz pensar em relação a esse universo formativo que é a educação de jovens e adultos, né? Então, uma primeira questão é essa. E sendo, então, estudantes que estão fora da chamada idade regular obrigatória, né? Que tem uma série de características que tem a ver com a questão da precariedade que vive, outras coisas estão extremamente afloradas nessa população, né? Então, a questão do gênero, por exemplo, e a gente tem vários exemplos de que muitas estudantes só passam a ser estudantes da EJA, mulheres, quando elas esperam o filho crescer, elas conversam, né, com seus companheiros para poderem estudar, né? Então, essa questão do gênero, por exemplo. Então, muitas mulheres elas entram no universo muito tardio pelas obrigações domésticas, familiares, e muitas vezes por uma relação também em que o seu companheiro, né, tem que deixar voltar a estudar, né? Então, essa lógica, né? Então, a gente pode aqui trazer elementos aí também né, de uma sociedade machista, né? Então, a gente tem esse enfrentamento, né? Tem algumas pessoas que não matricularam seus filhos na idade regular obrigatória porque eles tinham uma chamada deficiência, né? Não são corpos, entre aspas, eficientes, né? E hoje a gente vê cada vez mais estudantes com síndrome de Down, surdos, né? Cegos, cadeirantes, requisitando o seu direito ao estudo, né? Então, esses corpos também que são qualificados como não eficientes, embora só essa discussão é uma discussão longa, porque é eficiente em que contexto, né? Então, se você não tem uma rampa de acesso para um cadeirante, não é ele que não é eficiente, é aquele lugar que não acolhe ele, usando a palavra que a professora Luciana bem usou aqui, né? Esse acolhimento não é só um acolhimento fraterno e amoroso na gestualidade. É fraterno e amoroso na gestualidade, mas também requer condições objetivas para o acesso e a permanência, né? Naquele lugar, né? Naquele lugar com a forma como esse sujeito se constitui. Então, não à toa, os fóruns de EJA, em geral, abrem com essa pergunta: quem são os sujeitos da EJA? Né? Quais são as marcas sociais que trazem esses sujeitos, essas histórias, essas narrativas? Como suas biografias estão sendo constituídas? Né? Então, acho que esses são alguns elementos para pensar. E do ponto de vista curricular, tem sido um norte muito grande na educação física, que é uma virada paradigmática, ainda não compreendida, que é a chamada cultura corporal. A cultura corporal é um norte na educação física, é uma categoria, né, de forma de pensar não somente a prática corporal, mas o corpo e a vida de uma maneira geral, porque a base de sustentação tem sido pela cultura, né? Essa cultura que tem que tem as suas contradições, né? Então a cultura é o campo das relações, como bem coloca também a Lélia Gonzalez no conceito de amefricanidade, porque falar da EJA é falar de uma corporeidade hegemonicamente negra, né? Então, só que a Lélia Gonzalez, por exemplo, ela convoca a pensar essa negritude a partir de uma composição américo-latina, né? Então, e ela cria essa categoria da mefricanidade, mas para pensar o campo das relações, porque ela fala da diáspora negra da África, né? Uma diáspora, enfim, de uma tragédia aí na nossa composição, na nossa história, que é a escravização de pessoas, né? E essa diáspora nos convoca a pensar o campo das relações, porque hoje o que a gente tem, não é à toa que nós falamos da afro-brasilidade, né? Essa construção desse corpo negro numa sociedade como a nossa, né? Que é uma sociedade estruturalmente racista. Né? Então, como pensar esses corpos, como pensar essa ocupação dos territórios, como pensar um currículo, se não a partir desse paradigma que é a cultura corporal. Né? Então, é uma indicativo, né? Uma sugestão para os professores e professoras que estão nesse curso. E aí eu compartilho, nesse ano de 2021, duas produções, né, que podem também ajudar no campo da educação física, mas também na EJA de uma maneira geral, né, porque nenhuma prática pedagógica se faz isoladamente. Então, junto com
professoras Maria Cecília Camargo e Maria da Conceição Costa, né? Nós três organizamos um livro e lançamos no início de 2021, que fala da educação física nas diferentes realidades brasileiras, um e-book lançado pela Universidade Federal de Santa Maria, e uma outra obra mais recente, em setembro, né? Junto com o coletivo que eu faço parte, que é o Grupo de Pesquisa ELAC, né? Que inclusive que é a interseção entre o Instituto de Educação Física e o processo de formação lá do mestrado em educação, né, na FFP, né, o ELAC, nós lançamos agora um e-book também de distribuição livre, gratuita, né, de download através da editora Now, e ele é intitulado Corporeidades e Processos Formativos, Contundências e Resistências em Defesa da Vida e da Escola. Né? Então, falar de corpo, falar de currículo é falar da vida e é falar de escola. Mas de que escola nós falamos? Né? E aí, no livro, a gente traz a escola como espaço de suspensão do previsto e do prescrito. E esse espaço de suspensão do previsto e do prescrito há que se considerar o currículo efetivamente praticado, como disse a professora Luciana, né? Esse currículo que está vivo, né? Que existem estudos curriculares que muito nos ajudam. Né? A gente tem uma produção maravilhosa sobre esse campo nos últimos 20 anos, né? Que, inclusive, vão na contramão de algumas orientações aí atuais, né? Que não ajudam essa produção construída ao longo dos 20 anos. Né? Então, a gente tem uma produção vasta que nos ajuda a pensar esse currículo como uma produção cultural, como uma opção cultural, como uma forma de conceber a educação. Né? Então, acho que pensar nos corpos e numa ocupação territorial das escolas e da cidade, e a cidade como espaço educativo, a educação de jovens e adultos tem muito, inclusive, a ensinar para o regular, né? Tem muito a ensinar para o regular, né? Porque essa perspectiva da diversidade, né? Do heterogêneo, do diferente, é algo muito presente nas discussões dos campos disciplinares e do currículo da EJA, né? Então, a educação de jovens e adultos tem muito também a ensinar, mas precisa ser fortalecida, né? Precisa ser fortalecida por espaços como esse e por gestões públicas que pensem em ampliar e garantir o acesso e permanência à escolarização, porque, como diz a nossa Constituição, é um direito público subjetivo, ou seja, inalienável. Né? Todo cidadão, cidadã tem direito ao acesso e permanência à escolarização. Né? Agora, como se dá isso? E aí eu devolvo o microfone para a segunda questão que o Daniel tem a nos fazer para nos provocar, a dialogar. Olha, eu acho que vocês já foram tecendo na fala de vocês essa segunda questão, né? Porque ao vocês falarem dos desafios, vocês já foram trazendo já também, né, justamente esse ponto que era destacar algumas questões que vocês percebem que são fundamentais a gente trazer, aproximar do currículo, né? Se a gente quer ressignificar, né, as nossas práticas docentes, se a gente quer pensar numa ruptura com esse olhar hegemônico, né, sobre o corpo, território, sobre a alfabetização, sobre a matemática, ciência, geografia, história, enfim, todas as áreas, né? É importante perceber algumas tensões, é importante também trazer algumas questões. Mas vocês já foram trazendo isso. Eu vou compartilhar o microfone de novo com vocês, né, para que vocês possam falar mais um pouquinho, né? A gente está chegando bem no finalzinho já do nosso programa, ele é muito rápido, né? Mas já aproveitando que Rosa veio falando por último, né? Trazendo também, articulando o que Luciana vem pontuando também dentro de currículo, eu lembro muito, eu falo muito isso. Algumas pessoas já vão estar escutando isso daqui pela terceira, quarta, quinta vez, outras não. Mas é um texto que o Michael Apple traz, né? Que eu acho bastante interessante, onde ele vai falar sobre currículo, mas ele vem trazer uma experiência em que ele visita uma localidade, se eu não me engano, na Índia, eu posso estar enganado, mas eu acho que era, e que ele vê uma escola que era organizada por um governo progressista, inclusive, e que aí tinha ali uma expectativa, né, de ter algo realmente assim inovador, né,
ou uma prática mais progressista. Então ele vai interessado em conhecer essa realidade. Chegando lá, ele percebe que, embora com todo esse discurso, essa escola ela tinha predominância do gênero masculino, né? De homens, na verdade, meninos, né? Enfim, rapazes, e cada vez menor número de mulheres. Ele começa a se perguntar o porquê isso. E olha só como interessante, né? A gente pensar currículo fora de grade de conteúdos, né? Porque ele vai entender que esse afastamento das mulheres dessa escola se dá a uma questão de não ter um banheiro, né, cuja estrutura permitisse o uso dessas mulheres, né? Era um banheiro quebrado, sujo, que não tinha a mínima condição de uso, e que elas, então, ficavam numa situação de ficarem se apertando, né, para ir ao banheiro, o que fazia mal à saúde delas, né? Se elas tivessem com alguma situação, tipo dentro de um ciclo menstrual, por exemplo, elas não podiam fazer uso para fazer as trocas, né, que são necessárias, né, dos absorventes, enfim, essas coisas. Então, quer dizer, isso tudo já gerava um problema ali para elas, e qualquer caso mais de emergência que elas precisassem usar, elas tinham que se deslocar para fora da escola e fazer num terreno fora da escola, né? O que as levava a ficar numa situação de vulnerabilidade, né? Sujeitas a ataques sexuais, né? Ou ao próprio constrangimento de ter que ir ali num matinho, alguma coisa assim, né? Porque a escola não oferecia banheiro. Observa, a gente tem que observar bem o seguinte, né? A gente, quando fala de currículo, tem que ser um pensamento muito mais amplo, né, do que apenas pensar a adição, a subtração, o verbo, sei lá, né, a revolução industrial, não sei, né? Enfim, esses conteúdos, né? Mas assim, tem uma série de outras coisas que são curriculares, né? Ou seja, não ter esse banheiro, não ter as mínimas condições de uso de um banheiro, ele é curricular, porque ele, na verdade, ele afasta esses sujeitos, né, mulheres, de dentro de uma escola que é seu direito, né? E aí eu queria compartilhar a palavra com vocês e pedir que vocês trouxessem mais um pouquinho aí de que elementos vocês acham que não falaram ainda, ou que querem reforçar, que são fundamentais a gente pensar como currículo, que às vezes é estranho pensar, né? Por exemplo, pensar banheiro, papel higiênico, é tão estranho a gente falar de currículo e pensar nisso, né? Mas né? E que outras coisas vocês trazem também? É aquela coisa, né? Os alunos, eles têm que se adaptar à escola, né? E a escola parece que não percebe esse aluno, invisibiliza esse aluno muitas vezes, né? E dialogando um pouco com o que a Rosa falou, o ato desse sujeito se inscrever na escola depois de tantos percursos, interrupções da sua vida escolar, né? Inúmeras dificuldades ao longo do seu percurso de vida, já é por si só, né, uma resistência desse corpo a todas as opressões que sofreu ao longo da vida. E o que a escola vai fazer com isso, né? O que a escola vai fazer com isso? Vai continuar reproduzindo as opressões, naturalizando essas desigualdades, essas opressões desses corpos, mesmo que inconsciente. Eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Chegada a hora aí, desse momento aí, pandemia, né? Pandêmico, pós-pandemia, da gente revolucionar esse espaço, né? Realmente desconstruir esse espaço, refazer a partir da sua estrutura, e isso só vai ser possível a partir do momento que esses corpos ficarem visíveis, em que a gente possa dar voz a eles, né? Em termos de currículo, eu acho importante falar, até fazendo um certo merchandising aqui, momento merchandising do Diálogos, né? Eu venho refletindo muito sobre a questão do trabalho no currículo, né? Procurando pensar esse aluno trabalhador. Isso é uma discussão feita dentro da educação de jovens e adultos pela Jaqueline Ventura, pelo Arroio, entre outros, né? E no campo da historiografia,
eu venho buscando pensar, aí é o Momento Merchandise, através do laboratório que eu participo, que é o Lente, Laboratório de Estudos de História Mundos do Trabalho, como trazer as discussões da história social do trabalho para educação básica, né? Porque parece que essa discussão ela se dá, e isso é uma crítica da Jaqueline Ventura, do Arroio, né? Só em termos de mercado de trabalho. Né? O trabalho ele é tomado voltado para o mercado, ou seja, naturaliza-se ali a lógica capitalista e não pensa o trabalho como uma categoria analítica histórica. E, enfim, juntando um pouco essas discussões que eu venho fazendo no campo da educação de jovens e adultos e da história social do trabalho, eu acho que é fundamental a gente, enfim, eu, enquanto professora de história, trazer essas discussões que vêm sendo feitas na academia relacionadas à história social do trabalho para a educação básica. E dentro desse laboratório a gente tem uma seção chamada Chão de Escola, que a gente publica sequências didáticas justamente buscando trazer essas discussões da história social do trabalho para a educação básica. E todos estão convidados, inclusive, para contribuir com essa sessão, com sequências didáticas, a gente realiza entrevistas também, porque o sujeito da EJA é o sujeito trabalhador também, né? Esse corpo é um corpo trabalhador, trabalhadora. E muitas vezes, se a gente pegar o currículo, por exemplo, a BNCC não fala em classe trabalhadora, não existe a palavra greve, né? Eu pelo menos não encontrei. É como se falar em classe, falar nesses aspectos, fosse evocar um marxismo estruturalista lá dos anos 80, etapista, e, enfim, as discussões elas vêm sendo feitas de maneira muito rica na academia, só que isso não está chegando à escola, né? O debate da interseccionalidade vem sendo feita dentro da história social do trabalho, porque esse sujeito trabalhador é um sujeito negro, é o sujeito, é a mulher, né? E, enfim, todas essas discussões elas vêm sendo feitas e dentro da história social do trabalho, e a ideia é trazer para esse espaço formas disso chegar na educação básica, mas eu creio que o nosso fazer-se, né, a nossa ação, reflexão, ação, né, para usar aí um termo freiriano também, eu acho que tem muito a contribuir para a gente compreender esse sujeito da EJA, esse sujeito trabalhador, trabalhadora, né, que deve estar protagonizando ali, né, as nossas aulas, e concordo com a professora Rosa, o regular tem muito a beber dessa fonte, né? O regular ainda prevalece aulas conteudistas, enfim, né? Eu acho que tanto o aluno do regular quanto e principalmente da EJA não vão perder nada se eles não souberem quem foi Napoleão Bonaparte, sabe? Se ele encontrar naquele espaço algo que realmente seja significativo para ele, se ele ali, né, realmente possa ter acesso a uma educação realmente emancipadora, que ele possa ser sujeito da própria história, eu tenho certeza que depois ele vai aprender muito facilmente quem foi Napoleão Bonaparte, seja em outro segmento ou seja por conta própria, né? Então, a gente precisa realmente rever essa escola, né? Essa escola precisa ser reconstruída. Bom, essa conversa, esse assunto é um assunto longo, né? Um assunto que não termina aqui. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é convidando a pensar, né? Chamando a atenção de alguns elementos, né? E quando o Daniel dá o exemplo do banheiro, ele é um exemplo maravilhoso para a gente não cair numa armadilha que muitas vezes atribuem aos estudantes da EJA que não querem nada. Então, pegando o exemplo do Daniel, se nessa escola só tem menino, as meninas não querem estudar, né? Não querem nada, né? Então,
Esse é um exemplo maravilhoso, né? Que outros tantos exemplos. Como é que a gente vai descobrir, né? Se ouvi-los, né? E aí, de novo, a gente retoma o nosso patrono da educação brasileira. Só uma relação dialógica vai me permitir, numa escuta atenta, eu identificar onde tem o problema, eu identificar por que esse estudante não está assíduo, eu tentar identificar o que está acontecendo, mas identificar para quê? Né? E aí, nesse sentido, estar com e na escola é pensar essa escola que tem um currículo ampliado, como todos nós colocamos aqui, mas que a gente não esqueça a tarefa que é do estudar. A escola não pode perder isso de vista, né? A gente não pode perder isso de vista, especialmente no contexto em que muitos se apoiam no negacionismo, né? No contexto histórico, como se pudesse, né? Numa demonização da ciência, né? Então, nesse momento em que a gente está num momento delicadíssimo, né? De avanço do conservadorismo, que quer dizer isso, né? Que convoca a pensar e a propagar a disseminação do dogma, e o dogma é isso, é o que a gente não pensa, é o que está aí, está posto, e nos cabe aceitar e acatar, né? Então, se a gente não defende essa educação, se a gente defende a educação dialógica, em que nos façamos, junto com os nossos estudantes, sujeitos da história, que possamos entender a produção histórica, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, que a gente possa fazer a distinção entre mercado do trabalho e mundo do trabalho, né, como apontou também a Luciana, e isso não é uma questão somente na educação de jovens e adultos, isso é na formação inicial e na formação continuada também de professores. Eu gosto sempre de dar o exemplo que a formação para o mundo do mercado ela é restrita, porque ela ensina a trabalhar com uma determinada questão que o mercado diz hoje que é importante. Mas se amanhã ele colocar uma outra questão, esse trabalhador, trabalhadora não vai saber lidar. A preparação para o mundo do trabalho é uma preparação muito mais ampla, né? Nos fortalece como trabalhadores que nós, professores e professoras, também somos. Né? Nós somos trabalhadores também e trabalhadoras da educação, né? Outro elemento. Então, se a gente estiver atenta a esses elementos e, fundamentalmente, pensar a educação como direito, e que o que a gente faz ao trabalhar, ao desdobrar sobre o estudar, seja aquele elemento curricular, aquele assunto que esteja na pauta, é tentar pensá-lo como ele vem sendo construído historicamente, eu acho que a gente tem aí muito material para pensar novos caminhos. E algumas unidades escolares também dão exemplos disso, né? Nossos estudantes da EJA também dão exemplo disso. Muita potência, muito conhecimento que a gente ainda não está dando devida atenção. E talvez por essa trajetória a gente pouco está, por exemplo, preocupado com algo desastroso que está acontecendo agora, é a nossa perda de uma das nossas riquezas, que são as populações ribeirinhas, a nossa Amazônia, junto com todo o recurso humano, com todos os seres vivos, inclusive companheiros e companheiras nossas, né, desses grupos sociais. Né? Então, acho que a gente está aí com muito contexto muito adverso, mas com muito caminho construído para poder a gente enfrentar. Né? E ao compartilhar algumas coisas como a Luciana, vou discordar de você, tá, Luciana? Você não fez o merchandising, não. Você tornou público, assim como eu, tornamos público, porque somos servidoras públicas, tornamos público o que a gente faz, e, ao fazê-lo, nós estamos tentando estabelecer entre nós aqui e com vocês que estão aí conosco, né, estarão conosco daqui a pouco, um trabalho coletivo. Né? E é nessa formação desse trabalho coletivo que eu encerro aqui, né, essa participação, dizendo que eu me coloco à disposição, como eu costumo dizer para o Daniel, é um convite, mas é também uma convocação estar com os colegas do município do Rio de Janeiro, dialogando, né? E, por último, convido também a fazer parte de uma rede de pesquisadores e pesquisadoras recém-lançada agora. Ela está de fácil acesso no canal do YouTube do Instituto de Educação Física da UF, uma rede de pesquisadores e pesquisadoras relacionadas às corporeidades, às práticas corporais e à EJA. Percebam, nesse título não tem educação física. É claro que a educação física está lá, mas a gente quer vocês também
que são formados e formadas em História, em Pedagogia, em Letras, em Geografia, em todas as áreas, e que queiram e que tenham elegido essa discussão como tema central de estudos, né? A gente quer estar junto, não para dizer como fazer, ao contrário, mas pensar juntos as soluções, né? Então, agradecendo muito por esse diálogo aqui, eu me coloco à disposição de vocês. Um grande abraço. Muito Rosa obrigada. e Luciana, olha, foi uma conversa excelente, ótima mesmo, né? As nossas trajetórias foram se cruzando, né? Com Rosa desde a graduação, né? A gente já tem uma caminhada aí longa. Com Luciana foi um encontro mais recente, né? Mas igualmente satisfatório, uma grande parceira também. Eu quero agradecer imensamente a vocês pela presença hoje aqui. Fico muito satisfeito, acho que foi uma conversa excelente. E eu espero que a gente consiga estabelecer outras conversas em outros momentos novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada aí, Daniel, Rosa, prazer imenso. Sim. Obrigada ao pessoal da GEJA pela oportunidade também. Sigamos Abraço. juntos. Sigamos juntos. Vamos seguir, né? Vamos seguir juntos, né? Muita coisa interessante vocês foram tornando públicas também, então eu acho que quem está nos assistindo agora já pode começar a pesquisar, né, essas propostas, convites, convocações, né, para que a gente possa participar, né, e estarmos juntos nessa relação dialógica que é para fortalecer efetivamente a nós como sujeitos, mas também o coletivo, né? E aí vou pegar emprestado uma frase de Rosa que vamos fazer um ponto e vírgula aqui, né? Não é um ponto final, né? Hoje nós estamos nos despedindo do nosso Diálogos da EJA, né, que faz o seu último episódio de 2021, mas eu espero que seja um ponto e vírgula para que a gente possa continuar, né, e retornar no ano que vem com mais diálogos. Eu agradeço à Gerência de Educação de Jovens e Adultos que idealizou esse programa, a Multirio pela produção e o apoio da Escola de Formação Paulo Freire. E também agradeço a Coordenadoria de Ensino Fundamental, né? É importante dizer que esses 4 programas, né, nesse ano, eles fizeram parte da formação continuada docente para professores da EJA, que integra o Rio Aprende Mais Quando Aprende Juntos. É importante também dizer que os professores e professoras da EJA que estão inscritos nessa formação, né, e que ainda não finalizaram o curso, possam fazê-lo pela plataforma da EAD EPF, após assistir o programa. A você que nos assistiu, a nossa gratidão, né? Mais uma vez, a gratidão à Luciana e à Rosa, e eu espero nos encontrarmos no próximo Diálogos da EJA, que venham muitos e muitos e muitos diálogos por aí. Nós ficamos por aqui. Tchau!